Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Jeter Miguel, eu faço letras pela Uninter e hoje vamos falar sobre morfologia, também conhecida como classes gramaticais ou classificação de palavras. Mas vamos aprender de um jeito diferente através da música. Vocês já perceberam como a gente tem facilidade em decorar músicas na nossa cabeça? Às vezes a gente nem gosta da música e ela tá lá tocando na nossa cabeça, a gente já decorou a letra e tudo mais. Então o nosso cérebro tem muita facilidade em gravar coisas através de música. E por que não utilizar essa ferramenta para aprender português? Então vamos lá! As classes gramaticais são divididas em 10 classes, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. Hoje vamos trabalhar especificamente as 6 classes gramaticais variáveis. Mas o que é variável e invariável? Variável são aquelas palavras que flexionam tanto em gênero quanto em número, no masculino para o feminino ou singular e plural. Então, para cada classe gramatical, a gente vai cantar uma musiquinha para ajudar no nosso aprendizado e você também pode criar as suas próprias músicas. Vamos começar então com as 6 classes gramaticais variáveis, sendo ela substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. Vamos começar então falando do substantivo. E a musiquinha para o substantivo é: substantivo é o que dá nome às coisas e é tudo aquilo que eu posso contar. Substantivo é o que dá nome às coisas e é tudo aquilo que eu posso contar. Substantivo é o que dá nome às coisas e é tudo aquilo que eu posso contar. Isso mesmo. Substantivo dá nome a objeto, a seres, a sentimentos. Vamos ver, por exemplo, a frase: o menino ganhou uma bola. Bom, a gente vê que aí a gente tem o menino, substantivo, nomeando um ser. Ganhou uma bola. Bola está dando nome a um objeto, então é outro substantivo. E a gente pode contar: um menino, 2 meninos, 3 meninos, 4 meninos. Uma bola, 2 bolas, 3 bolas, 4 bolas, 5 bolas. Então, substantivo é o que dá nome às coisas e é tudo aquilo o que eu posso contar. E a próxima classe gramatical que a gente vai falar é sobre os adjetivos. E a musiquinha para o adjetivo é: adjetivo caracteriza o substantivo. Adjetivo especifica o substantivo. Bom, o adjetivo caracteriza o substantivo ou especifica o substantivo. Vamos dar um exemplo semelhante ao anterior, só que colocando alguns adjetivos para que vocês entendam o que é um adjetivo. O menino feliz ganhou uma bola azul. A gente vê então o substantivo menino sendo caracterizado pela palavra feliz. Não é um menino triste, é um menino feliz. Feliz caracterizando o menino é um adjetivo. Ganhou uma bola azul. Azul está exercendo o papel de adjetivo, caracterizando a bola. Não é uma bola branca ou vermelha ou de outra cor, é uma bola azul, especificamente azul. Então, aí está o adjetivo caracterizando ou especificando o substantivo. Ok? Vamos falar agora sobre o artigo. E a musiquinha para o artigo é: artigo definido e indefinido, ele antecede o substantivo. O, os, a, as, uns, uma, umas, o, os, a, as, uns, uma, umas. Então aí de início você já percebe os artigos definidos, que são o e o os, a e as. E os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Por quê? Porque se a gente diz o menino, a gente está especificando que é o menino específico, aquele menino. E quando a gente diz
Um menino pode ser um menino qualquer. A gente não está especificando qual menino é, certo? Aqui também a gente pode ver um exemplo que a classe gramatical ela sofre alteração, por isso é chamada de classe gramatical variável. Ela sofre alteração quando a gente passa do masculino para o feminino e quando a gente passa também do singular para o plural, ou seja, tanto em gênero quanto em número, a classe gramatical sofre alteração. Vamos pegar o exemplo, a frase anterior. O menino ganhou uma bola. Se a gente passa para o feminino, fica a menina. Então você vê que o artigo o virou a, sofreu uma alteração. E se a gente passar para o plural, os meninos, então a gente vê que o artigo o ganhou um S ali, transformando em os, né? No plural, sofrendo mais uma vez alteração. Por isso ela é uma palavra variável. Mas o artigo antecede o substantivo? Isso mesmo, o menino. Você vê aí o artigo o antecedendo o substantivo menino. Ganhou uma bola. Mais uma vez, o artigo uma antecedendo aí o substantivo bola, né? Então, o menino ganhou uma bola. O artigo antecedendo o substantivo menino, uma artigo antecedendo o substantivo bola. Ok. Vamos falar agora sobre o pronome. E a musiquinha para pronome é: pronome acompanha ou substitui o substantivo. Pronome retoma ou se refere ao substantivo. Pronome acompanha ou substitui o substantivo. Pronome retoma ou se refere ao substantivo. Pronome acompanha, substitui substantivo, retoma, se refere ao substantivo. Como assim? Bom, se eu digo, o menino ganhou uma bola, ele ficou muito feliz. Então, ele é pronome porque está retomando o substantivo menino, ok? O menino ganhou uma bola, ele ficou muito feliz. Tá aí um exemplo de pronome, substituindo, né, retomando o substantivo, certo? E a próxima classe gramatical que a gente vai falar é sobre o numeral. E a musiquinha para ele é: numeral determina a quantidade ou a ordem de elementos em uma sequência. 1, 2, 3, 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o numeral, ele determina a quantidade. Ou seja, se eu digo, ganhei 4 maçãs, tá aí o numeral 4 determinando a quantidade de maçãs que eu ganhei. E se eu digo, estou em uma corrida e fiquei em terceiro lugar, né? Vamos melhorar essa frase. Fiquei em terceiro lugar na corrida. Tá aí o numeral, mais uma vez, determinando um elemento na sequência, né? Aí a gente tem uma sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, na qual eu fiquei em terceiro lugar. Então, numeral terceiro, certo? Vamos falar agora sobre a última classe gramatical, que é o verbo. E a musiquinha para o verbo é: o verbo indica ação, estado, fenômeno da natureza. O verbo indica ação, estado, fenômeno da natureza. O verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos colocar uma frase como exemplo. O menino fala com as pessoas. Então, ele está praticando uma ação em falar com as pessoas. Então, o verbo aí, fala, né? Expressando uma ação. O menino fala com as pessoas. E o estado? Pode ser que o menino está feliz. Aí a gente tem o verbo estar, né? Expressando um estado, né? Do menino. Ele está feliz. E também pode ser fenômeno da natureza, como por exemplo, semana passada choveu. A gente vê aí então fenômeno da natureza acontecendo, choveu, verbo, fenômeno da natureza.
E também uma dica para você identificar o verbo na frase, né? Mais uma curiosidade, é você passar a frase para os 3 tempos, presente, passado e futuro. Vamos pegar a primeira frase. O menino fala com as pessoas. Vamos passar para o futuro. O menino falará com as pessoas. E no passado? O menino falou com as pessoas. Percebe aí que a única palavra que mudou foi o verbo. Então, a gente consegue identificar o verbo passando a frase para os 3 tempos: passado, presente e futuro. Você percebe aí que a palavra fala no presente se modifica quando a gente passa para o futuro por falará. E também se modifica quando a gente passa para o passado, falou. O menino fala com as pessoas, falará com as pessoas, falou com as pessoas. A única palavra que modificou foi o verbo, ok? Então essa é mais uma dica para a gente descobrir o verbo na frase. E chegamos então no final do nosso vídeo, né? Eu queria também que você entendesse que isso foi apenas um resuminho aí de morfologia, classes gramaticais, e a gente também falou apenas das classes gramaticais variáveis. Na próxima, a gente fala um pouquinho sobre as classes gramaticais invariáveis. É claro que se a gente for estudar mais a fundo, tem bem mais coisas para a gente ver. Isso foi só um resuminho que a gente viu hoje. Apenas para conhecer um pouquinho aí a base sobre as classes gramaticais. E na próxima, então, a gente fala sobre as classes gramaticais invariáveis. Então eu te vejo na próxima aula, né? No próximo vídeo. Até mais!